Quem tem um intestino que não funciona corretamente não tem qualidade de vida. Bora colocar esse intestino para funcionar? Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você que está chegando agora também, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fabiana Passos, esse é o nome do meu canal. É um canal voltado para dona de casa, que eu compartilho minha rotina com o lar. Também compartilho algumas receitinhas super práticas que eu faço aqui no meu processo de reeducação alimentar. Mas eu resolvi dar uma pausa nesse tipo de conteúdo. Na verdade, 2 semaninhas, né? Esse é o 4º vídeo dessa série de vídeos que eu falo um pouco sobre o intestino, falo um pouco sobre a minha experiência, né, nessa minha luta árdua contra o intestino, minha experiência com o uso de laxantes, os problemas que eu tive por conta do mau funcionamento do intestino e conto até que eu precisei passar por um procedimento cirúrgico, mas tudo isso está nos 3 últimos vídeos, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para que vocês possam entender, né, um pouco dessa minha história. E nesse último vídeo assim, gente, dessa série, mas eu sempre vou falar sobre esse assunto aqui no meu canal, sempre vou falar sobre a importância de se cuidar do intestino, né? Eu até andei lendo um pouco sobre o assunto e aí eu aprendi, gente, que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Vocês sabiam disso? Isso quer dizer, vocês conseguem imaginar o seu cérebro tendo algum problema, né? O transtorno que isso vai causar, né? Então a mesma coisa é o intestino, né? Quando o seu intestino não funciona corretamente, isso pode lhe trazer vários problemas, né? Inclusive com relação à sua imunidade. Mas enfim, depois vocês pesquisam um pouco sobre o assunto, né? Mas no vídeo de hoje eu venho trazer algumas dicas, né? Na verdade são 3 dicas para que o seu intestino funcione. E para quem tá chegando agora e não me conhece, eu não sou nenhuma profissional na área de saúde, né? Mas eu compartilho aqui com vocês a minha experiência, né? O que funcionou para mim, o que não funcionou, tá bom? Mas enfim, gente, vamos começar com as dicas. Como eu comentei, são 3 dicas. A primeira dica é que você precisa mudar os seus hábitos alimentares. Não tem jeito, gente, a alimentação influencia demais. Então a primeira coisa que você tem que fazer evitar certos tipos de alimentos, né? Alimentos que são considerados constipantes ou que causam prisão de ventre, né? Então, dentre eles tem aqueles alimentos que são feitos com farinha branca, por exemplo, pão, pastel, pizza, bolo, aquelas bolachinhas que a gente consome, né? Cream crack, bolacha recheada, bolacha biscoito maisena, enfim, gente, tudo aquilo que é feito com a farinha de trigo, esses alimentos vão causar prisão de ventre, né? Isso eu tô falando, gente, pra quem tem tendência a ter esse tipo de problema. Porque quem não tem, gente, pode comer até pedra. Eu, inclusive, fico pensando, né, que tem algumas pessoas que comem todo tipo de comida e vai ali no banheiro todo certinho, né, todos os dias, sem problema nenhum. Eu não tenho inveja de nada nessa vida, gente. A única coisa que eu tenho inveja é de quem vai no banheiro certinho. Mas, enfim. Então, esses alimentos, eles prejudicam ali o trânsito intestinal e aí deixam as fezes mais ressecadas, deixam as fezes endurecidas, né? Muitas vezes parecendo aqueles cocôzinhos de cabrito que as pessoas falam, né? Em forma de bolinhas. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de alimento. Mas tem outros alimentos que as pessoas acham que não prende o intestino, mas prende, gente. Por exemplo, eu falo assim no geral, né? Por exemplo, a tapioca. Porque esses alimentos são alimentos que não têm fibra ou tem pouca fibra, né? A tapioca, por exemplo, é 0 fibra, ela não tem nenhum tipo de fibra. Ela só tem ali o carboidrato. Então, ela vai prender o intestino, né? Para quem tem tendência a ter o intestino preso. Tem o cuscuz também, né? Aqueles flocão de milho, ele também tende a prender o intestino. Conheço muitas pessoas que me falam, olha, quando eu como cuscuz, se eu comer 2, 3 vezes seguidas, eu já sei o resultado, sei que vai prender meu intestino. Então, deixa eu ver aqui, gente, minha colinha que eu coloquei. Ah, tem a farinha de mandioca, né? Farinha de mandioca também, né? Dá uma prendida. Quem gosta de farofa sabe, né? Eu mesmo sou uma farofeira de primeira, mas quando eu como farofa, a gente tem que ter muita cautela. É bom você colocar, quando você fizer uma farofinha, você coloca uma fibra, coloca ali uma cenourinha ralada pra dar uma ajudadinha, né? Dar uma equilibrada. Mas enfim, são alimentos que a gente, né, melhor evitar. Outro alimento, polvilho,
né? Aquele polvilho que a gente usa para fazer pão de queijo, ele também, porque não tem fibra. A batata, por exemplo, aquela batata inglesa mesmo, sabe, gente? Então ela tende a prender o intestino. Outra coisa que prende bastante o intestino é a carne vermelha, né? Eu conheço pessoas que falam, olha, eu não tenho tanto problema com massas, né? Macarrão, pão, essas coisas. Mas eu percebo que quando eu consumo a carne vermelha, o meu intestino ele trava mesmo. Então o meu intestino prende muito. Então, carne vermelha, porque a gente sabe, né, que a carne vermelha é de difícil digestão, ela demora ali um pouquinho para fazer a digestão, então ela deixa ali o seu intestino um pouco mais lento. Mas frituras, doce, que inclusive pode interferir lá na flora intestinal, né? Que para quem não sabe é um conjunto de bactérias, né, que ajuda no funcionamento do intestino e ajuda também no bom funcionamento do nosso organismo. Então a gente precisa evitar esse tipo de alimento. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei porque eu fiz uma dieta durante mais ou menos 2 anos, que eu até falo aqui que a minha dieta era super restrita. E eu falo que é restrita justamente por isso, porque são alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, né? A gente, quando pensa em café da manhã, a gente já pensa num pãozinho, né? Um pãozinho com manteiga ali, um cafezinho com leite, para quem gosta de leite. Então, era a base da minha alimentação. Aí você pensa num macarrão, um bolinho, enfim. Mas eu fiquei 2 anos, sim, 2 anos com uma dieta bem restrita, onde não entrava nada disso, né? Foi difícil no começo, foi muito difícil. Eu comento até aqui que eu chorei. Eu chorava porque eu queria comer e eu não podia, né? Mas me fez muito bem, eu posso falar pra vocês que fez muito bem, fez toda a diferença aí no meu processo de funcionamento, de fazer meu intestino funcionar novamente, né? Porque por um tempo ele ficou meio bagunçado. Mas enfim, e aí a gente falou dos alimentos que a gente tem que evitar, e aí eu vou colocar aqui uma listinha dos alimentos que você deve incluir, né? Porque para que o seu intestino funcione, você precisa colocar fibras na sua alimentação, né? E aí onde você vai encontrar esses alimentos, as fibras, né? Você vai encontrar nas frutas, verduras, legumes, né? E aí você pode também fazer uma troca, né? Eu falei dos alimentos que você deve evitar, pelo menos nessa fase, né, que o intestino tá muito ruim, tá muito difícil. Então você pode optar pelos produtos integrais, né? Por exemplo, o macarrão, o arroz, a farinha. Então hoje no mercado você já encontra facilmente. Eu mesma encontro. Eu encontro até macarrão sem glúten, né? Que não é nem feito com a farinha de trigo, é feito com a farinha de arroz. Então, mas você já encontra. Então, em vez de você consumir o macarrão com a farinha branca, você consome o macarrão integral, o arroz branco. Não que seja errado, gente, mas nessa fase aí da crise, eu acho que eles vão ajudar mais, né? Porque o arroz branco, ele tem pouca quantidade de fibras. E o arroz integral, a gente sabe que tem uma quantidade maior e vai ajudar melhor, né? No funcionamento do intestino. Mas aí você faz essa troca pelo menos por um tempo, né? E você já vai sentir diferença. Então, você pode fazer essa troca, né? Além de você incluir as frutas, verduras e legumes, você faz essa troca, né? Da farinha branca, do arroz branco para o integral. Mas aí você pode incluir fibras de outra forma, né? Com grão, semente, farelo, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu uso bastante, né? Por exemplo, chia. Eu tenho usado bastante farelo de aveia, farinha de linhaça, pode ser a semente também, semente de girassol, a quinoa, eu já mostrei aqui no canal, né, como é que eu preparo a quinoa, o que mais? Deixa eu ver aqui na minha colinha. Aqui na minha colinha eu coloquei isso. Ah, o farelo de trigo, gente, é muito bom também, né? Tem uma quantidade de fibra enorme e é super baratinho. Uma hora eu vou comprar e vou mostrar pra vocês como é que você pode consumir, gente, mas super baratinho. Então, essas fibras, né? Essas fontes de fibras também são muito boas, principalmente se você tem uma vida corrida e você não consegue incluir ali na sua alimentação nem todas as refeições, nem as principais refeições, como por exemplo almoço e janta. Você não pode incluir uma folha e pelo menos 2 legumes, né? Que já te dá uma quantidade boa de fibras. Aí você pode usar, né, essas fibras, né, essas fontes de fibras que eu mencionei agora. E aí você pode usar de várias formas. Vou trazer algumas receitinhas mostrando. Eu já mostrei algumas vezes como é que eu uso, né, essas fontes de fibras, mas eu vou trazer algumas receitinhas novas, assim, super práticas, sabe? Coisinha rápida de misturou.
E muitas não vão nem no fogo. Enfim, então fica de olho aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu vou trazer algumas receitinhas que vai ajudar você nessa luta aí pro seu intestino funcionar. Então, gente, a primeira dica é essa. Não adianta, não tem um milagre. Talvez você entrou nesse vídeo pensando, ela vai trazer 3 dicas milagrosas. E não tem, gente. Eu procurei também na minha busca, né? Eu busquei algo também que fosse milagroso, que falou, só você tomar, mas não, é todo um conjunto, não vai ser só uma coisa que vai ajudar seu intestino a funcionar. Mas enfim, a segunda dica, gente, que parece boba, mas faz toda a diferença, é beber água, gente, consumir água. Muita gente consegue resolver o problema da constipação só por aumentar a quantidade de água, né? As pessoas falam, mas quanto que eu devo tomar? Os médicos dizem, né, que em média 2 litros. Mas existem até umas calculadoras aí, procura aí no Google, né, que você calcula, né, a quantidade de água que você deve tomar, baseada ali na sua altura e no seu peso. Depois vocês procuram aí no Google, mas em média, assim, uma margem assim boa são 2 litros de água, né? Então, às vezes a pessoa precisa um pouco mais, um pouco menos. E, gente, principalmente se você inclui, né? Se você incluir mais fibras na sua alimentação, aí que você tem que pôr água, minha gente. Porque senão o efeito vai ser o contrário. Em vez de você melhorar seu intestino, minha filha, meu filho, você vai piorar a situação. Porque as fibras, geralmente, elas puxam muita água, né? Então, se não tem água, imagina, aquilo ali vai ficar uma secura só. Imagine o trabalho que vai dar para esse negócio sair, né? E então é muito importante que você consuma água, que você aumente ali. Se você não tem o hábito de tomar água, Fabiana, eu não sinto sede. Mas a gente sabe, gente, que quando você sente sede é porque o seu corpo já tá gritando ali, desesperado, pedindo água. Então você não pode sentir sede. O certo é você manter, inclusive eu tenho aqui, ó, minha garrafa tá cheia, que eu enchi quase agora. Mas se você tomar 4 dessa daqui, 4, né? Cada garrafinha dessa aqui tem meio litro. Eu tenho até outra aqui que é da minha filha, ó, vazia. Que a minha filha quase não toma água, eu tenho que ficar o dia inteiro mandando ela tomar água. Inclusive eu encho a garrafinha dela e dou na mão dela, gente. E ainda assim ela não consegue tomar água. Mas assim, se você tomar umas 4 garrafinhas, eu sei que é difícil no começo, mas começa tomando 2 por dia, aí você vai aumentando gradativamente. Mas, gente, sempre tenha uma garrafinha de água, onde você for, você leva. E aí você não precisa tomar de uma vez, né? Vai tomando aos pouquinhos, igual eu tô falando aqui. Aí eu tô percebendo que minha boca já tá ficando seca, né? Daqui a pouco eu vou tomar um golinho de água. Mas é assim, bem aos pouquinhos você vai tomando a água. Aí com relação às fibras, gente, deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Um erro que as pessoas cometem, né? Então vocês vão pesquisar, como fazer meu intestino funcionar. Aí tá lá, inclua fibras na alimentação. E aí, além das frutas e verduras e legumes que eu comentei, né? Aí eu citei essas fontes de fibras, né? Como chia, o farelo de aveia, semente de linhaça, farinha de linhaça, enfim. Aí o erro que a pessoa comete é que ela come tudo de uma vez, gente. E não é assim. O seu intestino não tá acostumado com essa quantidade de fibras, então vai dar ruim, vai dar problema. Você pode ter vários efeitos, como por exemplo, o efeito contrário, né? Pode prender mais aí do seu intestino e você pode ficar com gases, enfim. Então é tudo muito gradativo, não vai comer tudo de uma vez, escolhe uma fibra ali, né, para você consumir durante o dia. Começa com uma colher de sopa, né, vai distribuindo ali dentro da sua alimentação, né, coloca ali faz um mingauzinho de aveia, ou no outro dia você coloca ali uma colherzinha de chia, num potinho de iogurte, enfim. Mas começa de leve, não vai colocar um monte de coisa de uma vez não, porque seu organismo não tá acostumado, né, seu intestino não tá acostumado, aí não vai dar ruim, né. Mas enfim, e aí vamos para a última dica, né, a última e terceira dica, que eu acho que as pessoas podem até considerar difícil, né, gente, mas assim como as outras, vai fazer toda a diferença, que é a prática de exercício. O nosso corpo não foi feito, gente, para ficar parado. A gente precisa movimentar o nosso corpo, não só por causa do intestino. Aliás, essas 3 dicas que eu tô dando aqui para vocês é para até mesmo aquelas pessoas que não têm problema, né, com prisão de ventre, com constipação, com ressecamento, né? São dicas para a vida, né, independente aí da situação do seu intestino. E o exercício é muito importante. Eu falo aqui também sobre isso, inclusive eu já mostrei aqui minha rotina de exercício, né? Eu faço esteira,
faça alguns exercícios que eu vejo pelo YouTube, como por exemplo, agachamento, e faz toda a diferença, gente. Eu falo isso por quê? Porque eu já tinha feito a primeira e a segunda etapa, né? Já tinha seguido essas duas dicas que foram orientações dos médicos que eu passei, dos especialistas, mas ainda assim o meu intestino não funcionava direito, né? E aí, uma vez, uma médica me perguntou, você pratica algum exercício? Aí eu falei que não. Né, que a gente acha que como dona de casa a gente trabalha tanto, né, gente? A gente anda, inclusive eu aqui que tem 2 escadas, então eu subo e desço as 2 escadas, a gente considera que é um exercício, né? Mas a gente precisa tirar um tempinho pra isso, né, pra exercitar o nosso corpo. E aí ela falou, olha, você precisa colocar o seu corpo pra movimentar, né? Porque quando a gente se movimenta, a gente é como se você acordasse todos os seus órgãos, né? E aí você estimula também o seu intestino, melhora ali o seu trânsito intestinal. Então, o meu conselho é esse, minha dica é essa. Pratique algum tipo de exercício. Ah, você não precisa entrar numa academia para fazer um exercício. Faz uma caminhadinha de leve, né? Dá uma volta no quarteirão da sua casa. E quem pode, né, fazer um outro tipo de exercício, quem puder entrar numa academia, ou quem pode fazer natação, enfim, né, outras práticas de exercício, o importante é você se mexer, se movimentar, porque isso vai fazer toda a diferença. Então é isso, minha gente, essas foram as 3 dicas que eu quero passar pra vocês. E às vezes você fala, ah, já fiz, Fabiana, eu já fiz tudo isso. Por quanto tempo você fez, né? Porque eu fiquei 2 anos, gente. 2 anos, assim, foi mais ou menos esse tempo que levou pro meu intestino regularizar, para ele funcionar ali direitinho. Mas assim, eu digo pra vocês que tudo isso, toda essa dieta, tomar água e fazer exercício, é uma coisa que você vai ter que fazer a vida inteira e mais 15 dias, né? Isso foi o que uma médica falou pro meu marido, né? Quando ela falou que ele tinha que fazer uma dieta lá. E aí ele perguntou, mas doutora, por quanto tempo eu vou fazer isso? Foi isso que ela respondeu. A vida inteira é mais 15 dias. Então, gente, é isso. Você vai ter que fazer a vida inteira. Porque se você parar, vai voltar tudo de novo. E eu falo isso porque isso acontece comigo, né? Quando eu tô seguindo direitinho a dieta ali, a gente fala dieta, né? É um termo que assusta, né? Mas quando eu me alimento direitinho, assim, como direitinho, frutas, verduras, legumes, enfim, direitinho, evito certos tipos de alimento, como eu comentei com vocês, a farinha branca, tomo água direitinho, aí faço direitinho os meus exercícios, fica tudo belezinha. Mas quando eu paro de fazer qualquer um desses, eu dou uma relaxada, principalmente na alimentação, né, quando eu começo a comer pão, essas coisas feitas com farinha branca, gente, a diferença é assim, gritante. Eu sinto muita diferença no meu intestino, né? Às vezes as pessoas falam, já até me falam, nossa, isso é coisa da sua cabeça, você que coloca Não é coisa da minha cabeça não, gente. Quando a gente tem problema com o intestino preso, esses alimentos, eles fazem muito mal. Eu digo até que eles são inimigos do nosso intestino, né? Mas enfim, então é importante que você faça por um tempo. Não adianta você achar que as coisas vão acontecer do dia pra noite, né? Que você vai... eu vou comer bem um dia, amanhã já vai fazer diferença. Depende do organismo, tem gente que leva semanas, tem gente que leva meses, no meu caso eu levei 2 anos, entendeu? E aí, se você parar de fazer, o seu intestino não vai funcionar de novo e você vai ficar a vida inteira com essa luta. Então tem coisas que a gente tem que aceitar, né? Já diz o ditado, aceita que dói menos. Então, quando o seu intestino estiver funcionando belezinha, aí você abre uma exceção, né, assim, de vez em quando, você come esse tipo de coisa, uma pizza, eu faço isso, né, porque ninguém é de ferro. Mas, assim, são coisas que não devem fazer parte do seu dia a dia, né, aquele pão francês, né, que é uma delícia, que a gente passa a manteiga nele, né, e o pãozinho tá quentinho, que a manteiga chega a derrete, é uma delícia. Eu senti muita falta no início, hoje eu já tô um pouco mais acostumada, mas não é bom, né. Então, imagine uma dieta com esse tipo de carboidrato o dia inteiro. De manhã você come pão, aí no almoço você come macarrão, aí chega à tarde você come bolo, enfim. E imagine, né, o efeito que isso vai causar no seu intestino. Então é isso, minha gente. Eu espero muito ter ajudado você, né, com essas dicas. E eu espero muito que vocês coloquem em prática, que vocês
façam, né, realmente, porque vocês vão perceber que sim, gente, faz toda a diferença. E como eu comentei, mesmo que você não tenha problema no seu intestino, você pode fazer, né? Você pode seguir todas essas dicas porque vai ser bom para outras coisas, tá bom? E como eu comentei, eu não vou parar de falar sobre esse assunto. Lógico que eu vou voltar à minha rotina normal, de vídeos, vou mostrar aqui, vou voltar com meus conteúdos de dona de casa, minhas mesinhas postas, bem simplesinhas, mas que eu gosto de montar e compartilhar com vocês. Faxina e, como eu disse, minhas receitinhas, né? Essas receitinhas super práticas. Inclusive, vou trazer, como eu comentei, vou trazer muitas receitinhas aqui para ajudar você a fazer seu intestino funcionar. Então é isso, gente. Se você gostou, né? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se você é novo por aqui e se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreva e ative o sininho de notificações, porque aí todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui no meu canal, o YouTube vai avisar você, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.